Olá! Hoje o nosso papo é sobre um conceito que, olha, dá o que pensar. Terminar bem. E não estamos falando só do fim da vida. A ideia que a gente vai explorar hoje, baseada na nossa fonte, é que um bom final é, na verdade, uma construção. Uma coisa do dia a dia, sabe? O resultado de uma vida inteira de escolhas. Bora entender como isso funciona na prática? Então, para a gente mergulhar nessa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define o que é terminar bem. Depois, vamos buscar umas lições lá no passado. Aí a gente encara o desafio da continuidade, explora o tal caminho da fidelidade e, para fechar, a gente pensa no legado que está sendo construído hoje. Vamos lá. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que raio significa essa expressão terminar bem? Olha, a primeira coisa que a nossa fonte deixa bem claro é que um bom final não é sorte, não cai do céu. E isso já joga no ar a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como é que se constrói um final que realmente vale a pena? E aqui, gente, está o pulo do gato. Terminar bem não é sobre um único ato heróico lá no finalzinho, sabe? É mais como construir uma casa tijolo por tijolo. É o fruto de uma jornada constante. São as pequenas decisões, os compromissos diários que vão se somando. Em outras palavras, a qualidade do final depende e muito da qualidade da caminhada. Ok, entendemos a teoria. Mas como isso funciona na prática? Para ilustrar, a nossa fonte nos convida a viajar no tempo e olhar para um exemplo histórico bem forte: a geração de Josué e os líderes de Israel. E o que a gente aprende com eles? Bom, um ponto fascinante é que o final de uma geração, na verdade, prepara o terreno para a próxima. É como passar o bastão numa corrida de revezamento. A fonte mostra que líderes como Josué, por exemplo, tiveram um fim de vida que marcou o cumprimento de uma grande promessa. Só que, e aqui está um ponto crucial, essa herança não era garantida não. A responsa de levar a coisa adiante era toda da geração que vinha depois. E essa é a grande lição que a fonte tira da história de Josué. O sucesso dele, o fato dele ter terminado bem, não veio da força ou da genialidade dele. Não. Veio de algo muito mais profundo. Um relacionamento constante, diário, com o divino. Essa história do Josué serve de ponte perfeita para o nosso próximo ponto, o baita desafio da continuidade. Quer dizer, como é que a fé, os valores de uma geração, sobrevivem e se conectam com a realidade da próxima? É uma pergunta que vale até hoje, né? E esse slide aqui resume a tensão toda de forma genial. A fidelidade do passado não garante de jeito nenhum a fidelidade do futuro. Não é uma herança automática que a gente recebe e pronto. Não tem essa de transferência passiva de fé, sabe? Cada nova geração tem que entrar no jogo e fazer a sua própria escolha. E aqui, a nossa fonte traz a coisa toda para os nossos dias. Qual é a conclusão? Primeiro, a fé precisa ser renovada a cada geração. Não dá para viver da fé dos nossos pais ou avós. As experiências deles inspiram, claro, mas não são uma garantia para o futuro. Isso significa que a continuidade espiritual é sempre um desafio. E no fim das contas, o que define um legado é o compromisso diário, o de hoje. Então, o ponto nevrálgico é esse aqui. A fonte argumenta que cada geração tem um chamado para assumir a sua responsabilidade e responder com a sua própria fidelidade. É assim que a história e os valores continuam vivos. Certo. A gente já entendeu o conceito, já viu o tamanho do desafio, então vamos para a parte prática? Como é que se trilha esse caminho da fidelidade? A gente vai ver um guia bem direto agora. A nossa fonte dá um guia bem prático em 4 passos. Primeiro, constância. É aquela história, consistência vale mais que intensidade. Uma caminhada firme é melhor que picos de empolgação. Segundo passo, as escolhas diárias. Pensa nelas como os tijolinhos que constroem o legado. Terceiro, o impacto pessoal. Acredite, a fidelidade de uma pessoa sempre de alguma forma ecoa nas gerações futuras. E por último, e talvez o mais importante, nada disso se sustenta sem um relacionamento vivo, ativo com uma força maior. É daí que vem a força para aguentar o tranco. Vamos só parar um segundinho para absorver essa frase. A fidelidade de hoje prepara a esperança do amanhã. Puxa, é uma síntese perfeita de tudo que a gente está conversando. As nossas escolhas, a nossa constância hoje, elas não morrem aqui, elas estão de fato plantando sementes para o futuro. E com essa ideia em mente, a gente chega na nossa reta final, no nosso último ponto. O que tudo isso significa para o legado que está sendo construído agora, neste exato momento.
No final das contas, a grande mensagem que fica é esta: o que realmente importa não são os grandes feitos, os troféus, os monumentos. O que importa de verdade é aquele legado invisível, sabe? Aquele que é construído nas pequenas escolhas do dia a dia. Porque é esse legado, e só esse, que tem o poder de verdadeiramente atravessar o tempo e impactar gerações. E talvez não exista frase que resuma melhor essa ideia do que esta, famosa do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Percebe? A ênfase não é em ser perfeito, em nunca ter errado. A ênfase é na perseverança. É sobre lutar a luta, ir até o fim da jornada e, principalmente, manter os valores intactos até o final. Então, para fechar, a gente fica com essa pergunta que a nossa fonte deixa no ar para a gente pensar. Olhando para a nossa própria jornada, para as nossas escolhas de hoje e de agora, que esperança a nossa fidelidade está preparando para amanhã?